E aí galera, tudo bem? Pastor Igor Ximenes com você para mais uma reflexão aqui no Sempre Aprendendo. E hoje nós vamos iniciar uma série com 3 vídeos falando sobre a vontade de Deus. Hoje nós vamos refletir sobre a vontade permissiva de Deus. Vamos aprender juntos? No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no verso 31, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: Eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. O contexto que Jesus estava falando com Simão Pedro, o apóstolo Pedro aqui, era um pouco antes da sua crucificação. Todos vocês talvez conheçam essa história, que antes de Pedro negar Jesus, Jesus chegou com ele, e é muito interessante o texto que dá a entender que Pedro estava com alguns discípulos, porque ele diz assim, olha, Satanás, o diabo pediu para peneirar vocês. Então ele está usando aqui o plural. Aí depois ele se refere a Pedro, ele diz, Pedro, mas eu orei por você. É como se ele estivesse falando, os outros, eles vão conseguir passar, mas você, eu orei, para que a sua fé não desfaleça. E olha como é interessante aqui, eu quero falar sobre a vontade permissiva de Deus. Veja bem, Jesus em nenhum momento falou que iria orar para o Pai, para Deus, para que Deus livrasse Simão disso, não. O que Jesus faz é orar por Pedro para que a fé dele não desfaleça. Olha como é interessante isso, né? Ou seja, Pedro, você vai passar pela aprovação. Eu estou orando para que a sua fé não morra, não desfaleça. E aqui é interessante que ele diz assim, você será peneirado. E o que é a peneira? Naquela época, a peneira, para separar a palha do trigo, quando eles iam colher o trigo, ele sacudiu de uma forma muito violenta, assim, para separar a palha para um lado e ficar somente o trigo, né? O trigo iria para um lado e a palha ficaria no chão. E olha como é interessante, a palavra para peneirar vocês, o original dela, fala exatamente isso, sacudir de forma violenta, sacudir de forma ao ponto de destruir ou até o seu limite, é sacudir internamente. O que Jesus está falando para Pedro é o seguinte, Pedro, Satanás pediu, ele reclamou, ele solicitou para Deus para poder sacudir você por dentro de uma forma tão violenta a ponto de você desistir, a ponto de você ser destruído. Mas eu roguei por você, eu orei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Gente, o que é a vontade permissiva de Deus? Não é aquilo que exatamente Deus quer, mas é aquilo que Deus permite. É aquilo que Deus permite porque Ele sabe que existe um propósito em tudo isso. Olha como é interessante, no verso 33, Pedro diz, que é isso, Senhor? Eu estou pronto para ir para a prisão, para a morte, se for preciso, contigo. E sabe, queridos, Pedro não estava mentindo. Não é que Pedro era mentiroso, não é nada disso. No fundo, ele acreditava realmente nisso. Só que Jesus, conhecendo Pedro melhor do que ele mesmo se conhecia, ele diz, Pedro, você vai ser peneirado. Você vai se desviar. A única questão, eu vou permitir, mas eu estou orando para que a sua fé não morra, não desfaleça. Para que você retorne, para que você volte para mim. E ele fala, algumas versões até diz, quando você se converter a mim. Então, queridos, preste atenção. Existem algumas coisas que Deus permite na nossa vida, na minha vida e na tua vida, assim como foi na vida de Pedro, que nós vamos passar, talvez, algum acidente, alguma tragédia, alguma doença, alguma queda em pecado ou alguma coisa que Deus ele permite. E por que Deus permite? Para que eu e você possamos entender quem realmente nós somos. Porque Deus sabe quem nós somos. É muito interessante porque o caminho do Evangelho, o caminho da cruz é um caminho de humildade. E Pedro, por vários momentos, né, o perfil dele antes disso acontecer, é um perfil de alguém que achava que era muito bom. O orgulho talvez tinha tomado o coração de Pedro, até porque ele mesmo teve a revelação de quem era o Cristo, né? E Deus ele permite algumas coisas para que a gente passe pelo caminho da humilhação. Somente alguém que passa pelo caminho da humilhação entende o valor da graça e do perdão.
Por que Deus permite algumas coisas na nossa vida? Porque somente assim nós vamos entender quem realmente é Deus, quem realmente somos nós e o valor da graça e do perdão. Perceba que antes disso, Pedro não estava mentindo. Eu acredito que Pedro tinha essa certeza, assim como eu e você. Muitas vezes nós falamos que amamos Jesus acima de todas as coisas e faremos tudo pelo Senhor e talvez numa queda, numa tragédia, abandona Jesus e nega Jesus, né, se perde pelo caminho e a gente vai perceber que a gente não era realmente quem a gente achava que era. Lá na frente a gente percebe Pedro, Jesus quando ressuscita, ele manda chamar os discípulos e a Pedro. E é muito interessante que quando Jesus ele vai curar Pedro, o processo de cura de Pedro, vocês conhecem, ele diz, Pedro, tu me amas? E ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele, então apacenta minhas ovelhas. E ele pergunta por 3 vezes para Pedro se ele amava ele. Mas aquele amor que Jesus está falando é, Pedro, você me ama com amor ágape, o amor sacrificial? E Pedro diz, Senhor, o Senhor sabe que não é. Eu te amo com amor filéu, ou filos, que é o amor de amigo, não é tão sacrificial assim. E ele pergunta a 2ª vez, e ele pergunta a 3ª vez. Aí Pedro fala, Senhor, tu sabes todas as coisas. Ou seja, em seguida Jesus ele fala, então apacenta minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, agora que você se conhece, eu aceito isso que você tem. Vai, cumpre o teu chamado. Apacenta tuas ovelhas. Ou melhor, apacenta as minhas ovelhas. Então, queridos, o que eu quero falar com vocês sobre a vontade permissiva de Deus. Não adianta perguntar o porquê das coisas, mas o para quê. Então, a partir do momento em que nós passamos por alguma prova, para que isso vai servir? Porque quando Deus permite a vontade permissiva de Deus, é para que eu e você saibamos realmente quem nós somos, quem Deus realmente é. Quando nós entendemos quem Deus realmente é, a nossa visão sobre o mundo, ela muda. Ela muda a nossa visão com relação a nós, com relação ao próximo e com relação a todas as outras coisas. O outro episódio que a gente vê é do filho pródigo, em Lucas capítulo 15. A Bíblia fala que o filho pródigo, ele queria a herança do pai, ele saiu e foi viver no mundo, se desviou. E é muito interessante que o pai, naquela figura de Deus, né, o pai deixou, ele não precisava, mas ele repartiu os bens e permitiu que o filho fosse viver a vida como ele queria. E é muito interessante que o filho pródigo, no versículo 17 de Lucas 15, olha como é interessante. O filho pródigo disse, meu Deus, quantos trabalhadores tem na casa do meu pai, comendo do melhor, e eu aqui, tendo que desejar comida de porcos. Então assim, uma coisa me chama a atenção nesse versículo é que o filho pródigo, ele conhecia o pai. Mesmo ele se desviando, a fé no pai continuava. Ele diz, vou voltar para o meu pai, para que me receba pelo menos como um dos seus trabalhadores, porque assim eu tenho mais dignidade do que eu estou tendo agora aqui. Né? Estou parafraseando aquilo que a Bíblia diz. Então, perceba que ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai. Esse filho que se desviou, esse filho que saiu do propósito de Deus, ele volta. Por que o pai permite? Para que ele desse valor ao pai dele, entendesse quem ele realmente era, e desse valor a tudo ao redor dele. Perceba que ele fala assim, eu vou pedir para meu pai me receber pelo menos como um dos seus empregados. Queridos, aquele mesmo homem que sai orgulhoso, cheio de si, falando, eu quero minha parte nos bens, é o mesmo homem que diz, eu vou voltar para casa do meu pai pelo menos como um dos seus empregados. Ou seja, caminho da humilhação. Todo homem e mulher que passou pelo caminho da humilhação mudou a sua forma de ver Deus, de ver a si mesmo e ver as coisas ao seu redor. É por isso que existe a vontade permissiva de Deus. Eu quero falar com você num próximo vídeo sobre quando Deus entrega e também vamos falar sobre a vontade absoluta de Deus. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha esse conteúdo com seus amigos sobre a vontade permissiva de Deus, que Deus abençoe a sua vida. Aproveita, segue nosso canal, ativa as notificações e compartilha com todo mundo. Que Deus abençoe e vamos continuar sempre aprendendo.